traders, finalmente estamos cá no vídeo da estratégia. E este vídeo vai poder limar algumas questões que os traders têm para conseguirem operar perfeitamente numa tendência de alta, ou seja, negociar bem na tendência de alta. Então, para a nossa estratégia, nós vamos seguir apenas 3 passos. Eu coloquei 4 aqui, mas na verdade são 3 passos. Ponto número 1. Identificar a tendência. Nós temos de saber se estamos numa tendência de alta ou de baixa. E claramente ainda não falamos da tendência de baixa, então nós vamos tratar apenas tendência de alta, ok? Então, primeiro, identificar a tendência. Segundo, identificar as quebras de estrutura. E terceiro, identificar as demandas de alta probabilidade. Então, vamos lá ver isto na prática e eu vou poder passar o passo a passo aqui para vocês. Passar a redundância, são muitos passos, né? Então vamos lá tentar entender como é que isto funciona. Primeiro, identificar a tendência, ok? Então, se nós queremos identificar a tendência, nós vamos identificar a tendência através dos rompimentos. Então, se o preço romper o topo, nós já sabemos que estamos numa tendência de alta, acabou. Então já identificamos a tendência, é uma tendência de alta. O passo número 2 da nossa estratégia é identificarmos as quebras de estrutura. O que é isso? Break of Structure, né? Colocar os famosos Break of Structures, que significam padrões de continuação de tendência. Nesse caso, o Break of Structure, vocês já sabem que é um padrão de continuação da tendência de alta. Significa que se o preço romper o topo, essa tendência deve continuar de alta. Okay? Então já identificamos a quebra de estrutura aqui, Break of Structure. Temos que identificar o fundo, que foi formado antes do rompimento do topo, né? O fundo mais baixo foi formado antes do rompimento do topo. Passa a ser o nosso Swing Low, obviamente. Já tínhamos visto isto, só estou a fazer um recap. E agora precisamos identificar o nosso topo, ou seja, onde é que será o nosso take profit. Esse topo, para ser identificado, é importante que o mercado inicie com um pullback. Então, quando o mercado começar com pullback, ali sim nós já poderemos identificar o nosso topo, que vai ser o swing high. Ok, fam? Então, passo número 1, identificar a tendência. Passo número 2, identificar as quebras de estrutura. Então, o passo número 2 é este. Quando falamos de identificar as quebras de estrutura, é Break of Structure, Swing Low, Swing High. Já está. O passo número 3 é identificar as nossas regiões de demanda de alta probabilidade. Então, nós vamos preferir, né, neste exemplo em particular, porque vamos ter exemplos diferentes. Neste exemplo, vamos pegar a primeira vela do impulso de alta, que é a nossa demanda. Vamos assumir que tem imbalance, né? E nós dissemos que as demandas de alta probabilidade, conforme estão lá no slide, elas devem ter imbalance e liquidez para ser uma demanda de alta probabilidade. Mas no nosso approach, só precisamos nos preocupar com o imbalance. A liquidez será a consequência, pessoal, do imbalance. Então, nós temos aqui este exemplo. O preço está ali a fazer uma retração. Então, nós podemos identificar o seguinte, ou pensar da seguinte maneira: o mercado vai cair. Este é um modelo de liquidez externa, porque aqui na estrutura interna não temos nenhuma formação de nenhum fundo ali. Então, estamos já a partir do princípio que temos que aguardar o mercado formar uma liquidez aqui, e neste caso formou um fundo duplo, e essa liquidez muitas vezes será formada antes de preencher o imbalance. Vocês vão ver que o preço vai estar próximo de tocar naquela região de demanda, não vai tocar, vai subir. Então, aquele fundo deixado já é a nossa liquidez externa, ok? É muito importante que isso fique claro aqui para todos nós. Então, neste caso, temos um fundo duplo que eu estou a usar, poderia ser um fundo simples, né? Vamos só focarmos no fundo duplo e no fundo simples, são os mais comuns que nós iremos usar aqui, né? Então, o preço formou um fundo duplo, então de seguida o mercado irá descer para varrer aquela liquidez, preencher o imbalance, ativar a nossa ordem e futuramente subir para dar-nos o take profit. Simples quanto isso, pessoal. Então, um outro exemplo aqui é o seguinte: nós poderíamos ter este padrão aqui de liquidez interna. Eu já vos dei o exemplo da liquidez externa, agora vamos observar o exemplo da liquidez interna. Então, aqui tivemos o rompimento, não é, do topo. Então, temos que identificar as quebras de estrutura. Já sabemos que isto é um Break of Structure, essa coisa toda. Então, aqui temos um Swing Low, praticamente. Posso não desenhar como deve ser, pessoal, né? Mas vão poder perceber aqui. Swing Low, que é o nosso fundo, no caso. E temos que aguardar, obviamente, a formação do Swing High, que é aquele topo, né, que vai começar a iniciar o pullback, praticamente. Então, este passa a ser o nosso Swing High. Agora, nós vamos identificar a nossa demanda da extremidade a partir do princípio que tem imbalance. Este é um modelo que eu chamo de meu modelo favorito. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar com a liquidez externa. A liquidez interna já é suficiente. Então, se eu tenho imbalance aqui,
e um fundo acima da minha demanda com imbalance, já identifiquei o meu ponto de liquidez. Aqui está. Então, esta é a liquidez interna. Então, praticamente o que nós vamos fazer é aguardar pacientemente que o mercado deixe para essa área, ative a nossa ordem e comece a subir. Então, são estes dois modelos que nós poderíamos usar para comprar, né, nas tendências de alta. Então, temos modelo de liquidez externa e modelo de liquidez interna. Espero que vocês tenham percebido isso muito bem. Agora, vamos passar por os exemplos gráficos para eu mostrar-vos na prática como isto funciona e para vermos se de fato funciona ou não, né? É importante. Então, posso ir aqui para o tempo gráfico, já estou no H4, deixa eu voltar um bocadinho mais, pelo menos para esta região, ou podemos partir deste princípio aqui. Ok, então no H4, aqui assim, para ser melhor, nós vamos poder testar esse approach. Então eu venho para cá, recuar o preço, né? Mais ou menos até esta área, como já tínhamos feito no passado. Então eu aqui tenho, e desculpa se tiverem a ouvir algum som no background, né? Espero que isso não interfira na vossa percepção. Então vamos observar aqui um exemplo. Primeiro, o preço fez o rompimento deste topo, right? Então, estratégia agora a funcionar. Estamos a montar tudo. O preço rompeu o topo, este é o break of structure, né? Então, este é o rompimento do topo. É o padrão de continuação da tendência alta. Agora, nós queremos identificar o fundo, né? Temos aqui o nosso fundo, que foi o ponto mais baixo que o mercado atingiu antes do rompimento do topo. E depois disso, podemos chamar de swing low, né? Vou fazer o passo a passo, que eu diria adiantar isto, mas tem que ter paciência convosco. Os próximos vídeos vão ser muito mais rápidos, pessoal, mas agora eu vou dar-vos o tempo de poderem perceber isso devagar. Então temos o swing low aqui e temos o swing high aqui, que é o nosso topo fraco, que é lá onde nós vamos levar praticamente o take profit. Então este aqui é o swing high. Então já colocamos as quebras de estrutura ali, ou já identificamos as quebras de estrutura. Então, primeiro passo, identificar a tendência, vimos que o preço rompeu o topo, é uma tendência alta. Segundo, identificar as quebras de estrutura, já está, break of structure, swing low, swing high. Terceiro passo, vamos identificar as demandas de alta probabilidade. Uma demanda para ser de alta probabilidade, ela precisa ter imbalance e liquidez. Então, nós vamos começar preferencialmente da extremidade. Então, temos aqui uma demanda, ela tem imbalance. Pessoal, já sabemos identificar o imbalance, né? Então, esta demanda, ela tem imbalance e cá está o imbalance. Okay? Existe liquidez acima desta demanda? Sim. Para nós identificarmos a liquidez é só procurarmos um fundo acima desta demanda com imbalance. Existe algum fundo acima desta demanda com imbalance? Sim. Está aqui. Então este fundo simples é o nosso ponto de liquidez. Ok? Sem levar muito tempo. Platinum, eu vi o rompimento deste topo, também temos uma demanda aqui com imbalance. Sim, podemos marcar esta demanda com imbalance. Ok, existe algum fundo acima desta demanda com imbalance? Existe. Nós não vamos usar muito o conceito de premium, discount areas, não vamos entrar muito nisso por agora, vamos tornar as coisas simples. Existe este pequeno fundo aqui, então é um fundo da liquidez. Acabou. Então nós temos duas demandas de alta probabilidade. Esta é a primeira e esta é a segunda. Então o que nós vamos fazer nesses casos? Na primeira demanda, nós vamos entrar sempre com confirmação. Se não houver confirmação, não entramos, fé. Ok? Então, sempre que o preço chegar na primeira região de demanda com imbalance e liquidez, por mais que seja uma demanda de alta probabilidade, nós não vamos executar o trade. Nós vamos aguardar por uma confirmação aqui. Ok? Então, se não houver essa confirmação, obviamente já vamos poder entrar de forma arriscada na extremidade. Então, vamos deixar o mercado fazer esse work, conforme vocês estão a ver. Chega na primeira região de demanda com imbalance, por mais que seja uma região de alta probabilidade, o mercado não respeitou esta área. E por que não respeitou? Porque tínhamos liquidez, mas o mais importante do que isso, tínhamos um imbalance. Este último imbalance é que está a atrair o preço até aquela região. Por isso é que eu digo, para mim, o mais importante é um imbalance, porque ele é o imã que atrai o preço. Então, todas as regiões de liquidez, todas as outras áreas que estiverem acima serão consequências desta última região de imbalance. Então, o preço deve preencher aquele imbalance e depois começar a subir. Então, nós podemos eliminar isto. Já vimos que aquela área não foi respeitada. Então, a demanda que será respeitada praticamente é esta última demanda com imbalance e que tem também liquidez interna.
este é um modelo de liquidez interna, ok? Porque a liquidez ou o fundo está na fase de expansão. Espero que vocês tenham percebido isso da melhor forma. Estou a dar-vos aqui um creme de la creme top notch. Então vamos lá continuar. Vamos observar os próximos exemplos. Espero que esse vídeo não fique tão longo, né? Mas esse conceito, este conteúdo, né, é inevitável. Nós temos que ter algo bem feito, então vamos continuar aqui e conseguimos ver o rompimento deste topo. Eu gostaria de recuar o price a little bit more, né? Deixa eu recuar o preço mais ou menos até esta área, que é para vocês perceberem um conceito importante. Então vejam cá o seguinte: houve rompimento deste topo, certo? Então o topo foi rompido, este é o famoso break of structure aqui, e depois do rompimento do topo nós temos este fundo, que é o nosso fundo forte. Já identificamos o rompimento do topo, já identificamos as quebras de estrutura, praticamente este é o swing low, vou colocar aqui no fundo, e aqui temos o nosso swing high. Este foi o ponto mais alto que o mercado atingiu e conseguimos ver que deixou uma sombra, significa que o preço está a cair, está a achatar ali. Então, que modelo é este? É um modelo de liquidez interna ou externa? Provavelmente um modelo de liquidez externa, porque nós não temos nenhum fundo aqui, isto foi um movimento impulsivo. Então, nesta fase de expansão não houve formação de fundos. Então, nós vamos pegar a primeira vela de impulso alta, aqui assim, vamos dizer que é a nossa demanda, que possui imbalance, obviamente, só que não temos liquidez interna. Nós temos de aguardar o quê? A formação da liquidez externa. Meu Deus. Eu adoro a forma como eu faço as coisas, né? Temos que aguardar a formação da liquidez externa. E o que seria isso? Temos de ver o mercado a fazer um push para downside, deixar um fundo antes de preencher o imbalance começar a subir. Então aquele fundo será o nosso ponto de liquidez. De seguida o preço tem de descer para variar aquela liquidez externa e começar a subir, né? Então esta é a movimentação que nós estamos à espera por parte do preço. Então vamos ver se conseguimos ter esse tipo de movimentação e tudo mais. Então, adiantando um bocadinho mais, vejam que o preço estava ali a subir, desceu e deixou esta sombra. É pena que eu não posso ir aos tempos gráficos menores, porque senão vai cortar o backtest. Mas vejam o seguinte, esta sombra, pessoal, é um fundo nos tempos gráficos menores. Né? Nos próximos vídeos eu vou vos mostrar exatamente como é que foi formado esse fundo. Eu estou no tempo gráfico da H4. Provavelmente, se eu for para o M30, vocês vão ver que o preço subiu aqui, porque está a achatar o preço. Então, é o fundo que nós estamos à espera para considerarmos liquidez externa. Então, o preço já nos deu a liquidez externa, que praticamente foi a formação deste fundo antes do preenchimento do imbalance. Então, temos aqui liquidez externa, right here. Agora é só esperarmos o preço descer, varrer essa liquidez externa, preencher o imbalance para nós começarmos a subir. Então já posso colocar, por exemplo, minha ordem acumulada aqui nesta demanda, stop loss por baixo da demanda aqui assim, e meu take profit ali no swing high, ok? Então dei-vos um exemplo de liquidez interna e agora está aqui o exemplo de liquidez externa. Então vejam que o preço desce, varia aquela sombra que era a nossa liquidez externa e agora o nosso objetivo é levarmos um take profit lá naquele swing high, ok? Então este será o approach ou a metodologia que nós iremos usar para, né, movermos assim aqui é muito bem do nosso approach. Eu posso vos dar um último exemplo, mas o vídeo ficaria muito lento, né? Então vocês tiveram o exemplo de liquidez interna e liquidez externa. Deus abençoe, estamos juntos e eu vejo-vos na nossa saga de operações. Entrem no grupo free, me sigam no Instagram, né? Abram vossa conta com o link que está na minha biografia do Instagram, na Exness, e venham fazer parte da maior comunidade de traders simples que nós temos so far. Bless.